Boa noite, eu sou o Bernardo e junto com o Lucas nós vamos apresentar agora o nosso seminário 4 de mecanismos de transferência de calor. Então, nossa situação problema é um tarugo de aço de 5 centímetros de diâmetro e 15 centímetros de comprimento que foi colocado em forno industrial até atingir uma temperatura uniforme de 400 graus Kelvin, para assim ser realizado um ensaio de dureza. Depois disso, ele foi retirado desse forno, colocado na frente de um ventilador que sopra uma corrente de ar a uma temperatura de 300 graus Kelvin a 5 km por hora. E com esses dados foi pedido que fosse determinado o coeficiente de convecção médio. E como os dados foram apresentados a temperatura ambiente e as medidas e a temperatura do tarugo, além da velocidade da corrente de ar, e precisamos encontrar o coeficiente de convecção médio na superfície do tarugo. Como hipóteses simplificadoras, nós adotamos que o tarugo é um corpo cilíndrico, maciço e uniforme, a troca de calor se dá apenas por convecção e o problema é um regime transiente. Esse daí é o esquema que foi adotado, mostrando as dimensões do tarugo, a taxa do calor de convecção e o ventilador. E, primeiramente, para análise, nós precisamos descobrir a temperatura de filme, que, nesse caso, é de 76,85 graus Celsius. Com esse valor, nós conseguimos achar a temperatura em graus Kelvin para achar na tabela A4 do Encropera as propriedades do ar nessa temperatura, que tem uma viscosidade nesse valor, o número de Prandtl e uma condutividade térmica. Depois disso, foi necessário descobrir o número de Reynolds, que é dado pela fórmula da velocidade do vento, multiplicando o diâmetro, dividido pela viscosidade do ar. E após descoberta esse número de Reynolds, nós utilizamos ele e a constante de Prandtl para achar o número de Nusselt. E com isso nós achamos esse número de Nusselt e ele foi de um valor de 56,72. Por fim, para achar a taxa de convecção médio, foi utilizada essa fórmula, em que foi encontrado um valor de 34,032 watts por metro ao quadrado Kelvin. E com isso, com esses valores, foi elaborado um gráfico, um código no EES, para assim ser traçado um gráfico pelo coeficiente convectivo por diâmetro. Esse daí foi o gráfico que foi traçado, com os diferentes valores para o diâmetro do tarugo, e assim foi possível ver uma diferença, né? Que com a plotagem do gráfico evidenciou que a alteração de uma variável tem direta influência no coeficiente de convecção médio, demonstrando a necessidade de considerar todas as possíveis variáveis ao resolver uma situação problema. E aí nós temos nossas referências, que foi o Encropera e o EES.